O aroma doce de jasmim se espalhava pela mansão. Mas não era o perfume de Beatriz. Ela sabia disso no instante em que passou pela porta do quarto. Seus olhos afiados varreram o ambiente com precisão, capturando cada detalhe fora do lugar. O travesseiro ligeiramente amassado. O lençol dobrado de forma descuidada. E aquele cheiro. Não era o dela. Seus dedos deslizaram pela borda da cama, sentindo a aspereza do tecido. E seus lábios apertados revelavam o controle que ela se forçava a manter. A sensação de invasão era palpável. Quase física. Mas Beatriz não reagiu. Não agora. No corredor. O som de passos leves fez seu corpo se enrijecer. Larissa surgia com o balde de limpeza na mão e o olhar de quem não deve nada a ninguém. Os cabelos castanhos levemente úmidos caíam sobre os ombros. E a camisa branca estava parcialmente aberta, expondo mais pele do que o necessário. Seus olhos se encontraram. Beatriz manteve o rosto neutro. Mas os olhos eram lâminas afiadas. Larissa passou sem pressa, com o andar calculado de quem sabe que está sendo observada. Quando o perfume doce a envolveu, Beatriz percebeu. Era o mesmo cheiro que estava no quarto. O jantar foi mais silencioso que o habitual. Henrique se sentou à mesa com o celular na mão, os dedos deslizando pela tela com uma pressa nervosa. Beatriz manteve a taça de vinho próxima aos lábios. Mas não bebeu. Apenas observou. Cada movimento de Henrique era um sinal. Ele evitava olhar para ela. Desviava o olhar para o celular a cada vibração da mesa, como se esperasse algo importante. Beatriz sabia o que ele estava esperando. E ela sabia de onde vinha. Larissa passou pela sala com o pano de limpeza em mãos. Mas seus olhos capturaram o momento exato em que Henrique levantou a cabeça e a seguiu com o olhar. Um olhar longo demais para ser casual. Beatriz viu. Não era o olhar de um homem entediado. Era o olhar de um homem enfeitiçado. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Deitada ao lado de Henrique, ela ouvia a respiração lenta e pesada dele. Mas sua mente não estava ali. Os olhos abertos encaravam o teto escuro enquanto seus pensamentos desenhavam cada possibilidade. A traição não era uma novidade. O que a incomodava não era a traição, mas quem ele escolheu para trair. Larissa não era uma mulher qualquer. Ela era o tipo de mulher que não rouba apenas o homem, mas a casa, o poder e tudo o que vem junto. E isso Beatriz não permitiria. De manhã, o sol entrou pelas frestas da cortina. Mas o frio que Beatriz sentia vinha de dentro. A mesa do café estava impecável. Mas a presença de Larissa no canto da cozinha parecia um erro proposital. Larissa estava dobrando o pano de prato. Mas seus movimentos eram lentos demais. Quase provocativos. Henrique chegou minutos depois, ainda com o telefone na mão. Quando viu Larissa, o sorriso dele foi instantâneo. Um reflexo que ele não conseguiu controlar. Beatriz viu. E dessa vez, não se deu ao trabalho de disfarçar. Olhou diretamente para Larissa e manteve o olhar fixo. Prolongado. Tão frio que até o ar ao redor parecia gelar. Larissa desviou. Mas não sem antes exibir um sorriso de canto de boca. Um sorriso que não era de servidão, mas de desafio. Ao longo do dia, Beatriz se dedicou ao que sabia fazer de melhor: controlar. Sua rotina foi mantida com perfeição. Ligou para os fornecedores. Revisou os contratos. Mas sua mente estava em outro lugar. O som das risadas discretas no corredor era um lembrete constante de que o inimigo estava dentro de casa. À tarde, ao subir as escadas, ela parou diante da porta do quarto de hóspedes. Estava fechada. Mas havia uma pequena fresta de luz saindo por baixo.
O som de uma voz abafada chegou até ela. Larissa estava ao telefone. E sua voz estava baixa, mas clara o suficiente para Beatriz captar as palavras que importavam. Eu já estou mais perto do que você pensa. Ele está cada vez mais fácil de controlar, disse Larissa, com um tom de voz doce e venenoso. Uma pausa curta. Sim. Eu sei. Ela não desconfia de nada. Ela acha que ainda está no controle. Beatriz não se moveu. Seu corpo permaneceu imóvel. Mas sua mente disparou como uma máquina. O sangue gelou em suas veias. Mas não era medo. Era o frio da estratégia. Ela sabia o que precisava fazer. A guerra havia começado. Mas Larissa ainda não sabia. Mais tarde, o som da campainha ecoou na casa. Larissa foi atender. Mas Beatriz chegou antes. Abriu a porta e se deparou com um homem de terno escuro e olhar desconfiado. O investigador que ela havia contratado. Ele entregou o envelope em suas mãos e disse que as informações estavam todas ali. Beatriz pegou o envelope. Fechou a porta e foi para o escritório. Quando abriu o conteúdo, os olhos dela se estreitaram ao ver as fotos. Larissa não era uma empregada comum. As fotos mostravam encontros dela com um homem em um restaurante discreto. Os dois sorriam. As mãos dele sobre as coxas dela. O nome do homem estava no relatório. Rafael de Albuquerque. Não era um nome qualquer. Era o irmão dela. Beatriz sentiu o mundo se mover sob seus pés. Não era só Larissa. Não era só Henrique. Era Rafael. O nome que ela não queria ver. Seu próprio sangue estava tentando tirar dela o que ela havia construído com tanto esforço. As peças começaram a se encaixar. Rafael queria vingança. E Larissa era a peça que ele usava para alcançar isso. Mas se ele achava que ela ia permitir, ele não a conhecia de verdade. Beatriz sabia que não poderia esperar mais. Naquela noite, o jantar foi servido com mais calma que o habitual. Larissa serviu a mesa. Mas agora seus movimentos eram ainda mais lentos. Quase um balé ensaiado. Henrique olhava para ela enquanto mexia na comida com o garfo. Beatriz não disse nada. Estava em silêncio. Mas seu silêncio não era vazio. Era o silêncio de quem espera o momento certo para atacar. Enquanto Larissa servia o vinho, Beatriz sorriu e disse que Larissa estava cada vez mais eficiente. Seus olhos brilharam ao olhar para Larissa. Um brilho frio. Quase predatório. Larissa riu com falsa modéstia. Mas Beatriz sabia que por trás daquela risada havia uma mulher que achava que estava vencendo. Ao final da noite, Beatriz foi até a cozinha onde Larissa terminava de lavar a louça. Aproximou-se por trás dela e parou a poucos centímetros. Tão perto que Larissa sentiu o calor do corpo de Beatriz em suas costas. Com o olhar fixo no reflexo do vidro da janela, Beatriz disse com uma calma que cortava o ar como navalha: que pessoas que se aproximam demais do fogo acabam se queimando. Larissa parou de esfregar o prato. Mas não olhou para trás. Sua respiração ficou mais pesada por um instante. Mas ela continuou o que fazia. Beatriz não se afastou. Ficou ali. Próxima o suficiente para que o cheiro do seu perfume se misturasse ao cheiro de Larissa. Beatriz subiu para o quarto. Mas antes de dormir, olhou pela janela. A escuridão lá fora era profunda. Mas ela via tudo com clareza. As trevas não a assustavam. Elas eram um lugar onde ela caçava. No dia seguinte, Larissa e Rafael pensariam que estavam no controle. Mas estavam enganados. Beatriz não era apenas uma rainha. Ela era a sombra que engole o rei e a torre ao mesmo tempo. O som dos saltos de Beatriz ecoava pelo corredor enquanto o ar pesado da casa carregava o cheiro do perfume doce de Larissa. Não era só o perfume que incomodava.
Era a sensação de algo invisível se arrastando pelas paredes. O chão de mármore refletia o brilho dos saltos pretos de Beatriz, que caminhava com a precisão de quem conhece o campo de batalha. Cada passo era uma batida de tambor de guerra. Ao passar pela sala, viu Larissa no sofá, pernas cruzadas, rindo baixinho enquanto deslizava os dedos pela tela do celular. O olhar de Beatriz permaneceu frio, mas seus olhos capturaram cada detalhe. A mão de Larissa tocando o pescoço como quem quer atrair a atenção. O cabelo solto e levemente bagunçado. E a forma como a blusa se moldava ao corpo, revelando mais pele do que o necessário. Henrique desceu as escadas logo depois. O cheiro do banho recente ainda no ar e os cabelos levemente molhados. A camisa branca estava aberta até o terceiro botão, revelando parte do peito. Quando ele viu Larissa no sofá, seus olhos não disfarçaram. Passaram por ela como quem olha algo que não deveria, mas não consegue evitar. Larissa percebeu. Ela sempre percebe. Levantou-se devagar, com o olhar de quem não tem pressa, e caminhou até a cozinha. Seus quadris balançavam suavemente. E Henrique a seguiu com os olhos. Beatriz não precisou se virar para saber disso. Sentiu. Ela sentia tudo. A cozinha estava silenciosa. Mas não por muito tempo. Larissa abriu a geladeira e se inclinou de forma exagerada, exibindo a curva das costas. Beatriz entrou e ficou atrás dela, observando. Larissa continuou o movimento, retirando uma garrafa de suco e fingindo não notar a presença da patroa. Quando se virou, encontrou Beatriz parada, com os braços cruzados e o olhar fixo. Houve um instante de tensão. Mas Larissa sorriu. Um sorriso pequeno e insolente. Beatriz deu 2 passos à frente, seus olhos percorrendo o rosto de Larissa com lentidão. Sua voz saiu baixa, mas firme, cortando o ar como uma lâmina fina. Parece que você está cada vez mais confortável aqui, Larissa. Larissa ergueu uma sobrancelha e segurou o olhar dela por alguns segundos antes de responder, com o tom mais doce e venenoso que conseguiu. Eu gosto de lugares que me fazem sentir em casa. O silêncio que se seguiu foi mais afiado do que qualquer faca na gaveta. Naquela tarde, Beatriz recebeu a ligação do investigador. Ele não perdeu tempo com introduções desnecessárias. Informou que Rafael havia sido visto saindo de um restaurante com Larissa, e que o encontro não parecia casual. Beatriz apertou o celular contra o ouvido enquanto sua mente trabalhava. Ela sabia que eles estavam juntos, mas agora tinha provas. Sua mão tremeu levemente, mas ela não permitiu que a raiva transparecesse. A raiva era combustível, não fraqueza. Com a calma de quem controla o próprio destino, pediu ao investigador para continuar a vigilância e reunir mais provas. Mais tarde, ao voltar para casa, Beatriz subiu para o quarto e encontrou Henrique deitado na cama, com o celular na mão e um sorriso idiota no rosto. Ele ria baixinho enquanto digitava, os olhos fixos na tela como se o mundo ao redor não existisse. Ela entrou sem fazer barulho e o observou por alguns segundos antes de tirar os sapatos. Henrique não percebeu sua presença até o som do zíper do vestido cortar o ar. Ele levantou os olhos e viu Beatriz de costas para ele, tirando o vestido de forma lenta. O tecido deslizou pelo corpo dela, revelando a lingerie preta que abraçava suas curvas com perfeição. Henrique ficou imóvel por um instante, os olhos presos na cena. E o celular em sua mão caiu sobre o colchão. Beatriz sabia o efeito que causava e aproveitou. Virou-se devagar, os olhos fixos nele, e andou até a penteadeira como se não houvesse ninguém ali. Sentou-se. Passou a mão pelos cabelos e começou a tirar os brincos. Henrique continuava paralisado, mas os olhos dele já não estavam no celular.
Eles estavam cravados nela. A noite foi longa. Mas Beatriz não dormiu. Enquanto Henrique dormia ao seu lado, ela ficou acordada, fitando o teto. Cada pedaço de informação que ela tinha começava a se encaixar. Larissa, Rafael e agora Henrique. 3 peças em um jogo que ela não escolheu, mas que dominaria. Sua mente desenhava o plano com precisão cirúrgica. Não bastava vencer. Ela queria esmagar. Na manhã seguinte, Beatriz acordou antes de todos. Passou o café e ficou de pé, encostada na bancada, esperando o momento certo. Larissa entrou logo depois, com o cabelo preso de forma despreocupada e os olhos ainda meio sonolentos. Beatriz ficou em silêncio, mas seus olhos seguiam cada movimento. Larissa pegou uma xícara, serviu o café e, quando estava prestes a sair, Beatriz falou: "Você não se cansa de atuar." Larissa? O corpo de Larissa congelou por um instante. Mas ela não se virou. "Não sei do que a senhora está falando." Respondeu com o tom mais inocente que conseguiu. Beatriz deu um passo à frente, parando ao lado dela, tão próxima que o cheiro de seus perfumes se misturou. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra foi uma faca afiada cravada no ar. "Eu sei mais do que você pensa. E vou te mostrar isso quando menos esperar." Larissa não disse nada, mas o suor frio que escorreu pela sua nuca entregou o medo. Beatriz viu. Durante o almoço, o ambiente estava mais pesado. Henrique falava sobre os projetos da empresa, mas suas palavras se perdiam no vazio. Ele olhava para o celular a cada 5 minutos, como se estivesse esperando uma mensagem. Larissa passou ao lado da mesa com a bandeja na mão e, ao se inclinar para servir, o braço dela tocou o de Henrique. Um toque leve, mas que fez os olhos dele se voltarem para ela. Beatriz não perdeu esse detalhe. Seus dedos apertaram o garfo com tanta força que as unhas quase marcaram o metal. Mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Quando Larissa voltou para a cozinha, Beatriz levantou-se calmamente e seguiu atrás. Ela parou no batente da porta e observou Larissa de costas, lavando a louça. A água escorria pelas mãos dela, mas Beatriz só via o reflexo no vidro da janela. Beatriz aproximou-se lentamente. Seus passos não faziam barulho, mas Larissa sentiu. Ela parou de lavar e olhou para o reflexo, vendo Beatriz se aproximar por trás. O olhar de ambas se encontrou pelo reflexo. Beatriz parou atrás dela, tão perto que o calor de seu corpo tocou as costas de Larissa. "Você tem cheiro de quem acha que venceu", disse Beatriz, com a voz firme e cortante. Larissa piscou devagar, mas não disse nada. Beatriz inclinou-se um pouco mais, quase encostando os lábios no ouvido de Larissa. "Mas eu já vi muitas rainhas caírem antes mesmo de subir ao trono." Ao voltar para o quarto, Beatriz recebeu outra ligação do investigador. Ele tinha o que ela precisava. Rafael havia se encontrado com Larissa novamente. Mas dessa vez, ele trouxe um documento assinado. A assinatura de Henrique estava lá. Beatriz sentiu o frio percorrer sua espinha. Mas não foi medo. Foi o gelo da decisão. Agora ela sabia que não bastava derrotar Larissa. Ela precisava destruir todos. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Olhou para Henrique ao seu lado e se perguntou por quanto tempo ele ainda estaria lá. Não muito. A partir de agora, cada passo seria calculado. Sua mão deslizou pelo celular e, com uma mensagem curta, marcou o início da fase final. "Comece agora", escreveu para o investigador. Quando a mensagem foi enviada, seus lábios se curvaram em um sorriso lento e controlado. Ela não era apenas uma jogadora.
Ela era o tabuleiro inteiro. O sol entrava pelas frestas da cortina. Mas o brilho não alcançava o rosto de Beatriz. Sentada na beira da cama. O olhar fixo no chão. Ela apertava o telefone na mão como se estivesse prestes a esmagá-lo. O relatório do investigador ainda estava fresco em sua mente. As fotos de Rafael e Larissa juntos. As mãos dele sobre a cintura dela. O sorriso cínico no rosto dos dois. O calor subiu pelo peito de Beatriz. Mas não era raiva descontrolada. Era o calor de quem já decidiu o que precisa ser feito. Henrique saiu do banheiro com o corpo ainda úmido. A toalha pendurada no ombro e o cheiro forte de shampoo masculino preenchendo o ar. Ele se aproximou dela. Tocou o ombro de Beatriz com suavidade. Mas ela não se moveu. O toque foi breve e sem intenção verdadeira. Como se ele cumprisse uma obrigação. Ele foi até o closet. Mas Beatriz permaneceu onde estava. Quando ele voltou. Já vestido. Pegou o celular e desceu as escadas sem dizer uma palavra. Ela ouviu o som dos passos dele. Firmes e apressados. Como se estivesse correndo para algo mais importante. Na cozinha. Larissa já estava lá. A camisa branca dobrada até os cotovelos. O cabelo preso de forma despreocupada. Mas perfeitamente calculada para parecer casual. Quando Henrique entrou. Ela olhou por cima do ombro e sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi o tipo de sorriso que uma mulher faz quando sabe que tem o controle. Beatriz desceu as escadas devagar. Observando tudo de cima. Henrique se aproximou do balcão e pegou uma maçã. Mas seus olhos já estavam sobre Larissa. O olhar dele percorreu o corpo dela como uma mão invisível. Lenta e descarada. Beatriz apertou os dedos contra o corrimão. Mas não disse nada. Larissa se inclinou sobre o balcão. Apoiando os cotovelos e deixando o decote exposto o suficiente para que Henrique não conseguisse desviar o olhar. A voz dela era doce como mel. Mas carregada de veneno. Enquanto perguntava se ele precisava de alguma coisa antes de sair. Henrique riu. Nervoso. Enquanto mordia a maçã. Beatriz viu o suor começar a se formar na nuca dele. E cada gota era um lembrete do controle que Larissa tinha. Quando Larissa pegou um copo d'água. O movimento de seus quadris foi lento e proposital. Cada passo parecia um convite silencioso. E Henrique aceitou com os olhos. Beatriz entrou na cozinha sem aviso. O salto de seus sapatos ecoou no chão. Cada batida forte como um martelo. Larissa deu um pequeno sobressalto. Mas rapidamente escondeu a surpresa. Henrique ficou tenso. Mordendo mais uma vez a maçã sem olhar para Beatriz. Os olhos dela se fixaram em Larissa por um instante longo demais. Havia algo na forma como Larissa desviou o olhar que entregou mais do que qualquer palavra. Beatriz não precisava de confissões. Ela via tudo. À tarde. Beatriz caminhava pela mansão. Sentindo o perfume de Larissa impregnado no ar. Entrou no quarto de hóspedes e olhou ao redor. Tudo parecia limpo. Perfeito. Mas a perfeição muitas vezes esconde a sujeira debaixo do tapete. Seus olhos percorreram as gavetas e pararam na terceira. Puxou ar devagar e encontrou uma caixinha pequena. Preta. Com detalhes dourados. Abriu. Lá dentro. Um anel de ouro masculino. Não era qualquer anel. Era o anel de Henrique. Ela se sentou na cama. Segurando o anel entre os dedos. Enquanto o som do mundo ao redor dela se tornava um vazio distante. Ele esteve ali. Ela sabia. À noite. O jantar foi mais silencioso do que o normal. Larissa servia a mesa enquanto Beatriz observava. Cada prato que Larissa colocava à mesa era como se ela estivesse construindo o próprio cadafalso. Henrique estava mais calado que o habitual. Beatriz percebeu o olhar dele fugir para o celular a cada poucos minutos.
esperando por uma mensagem que não vinha. Quando Larissa trouxe a garrafa de vinho, Beatriz a observou com a paciência de um predador. Larissa inclinou o corpo para servir o vinho no copo de Henrique. E o decote ficou visível novamente. Henrique olhou. Beatriz também. Depois do jantar, Beatriz foi até o escritório e trancou a porta. Sentada à mesa, abriu o laptop e acessou as câmeras de segurança. As imagens do corredor apareceram. E ela avançou até o horário que precisava. Lá estava Larissa, saindo do quarto de hóspedes e indo até o quarto principal. Henrique apareceu logo depois, olhando para os lados antes de entrar. Beatriz assistiu à cena em silêncio, o rosto sem expressão, mas as unhas cravadas na palma da mão. Eles estavam juntos. Não era mais uma suspeita. Era certeza. Mais tarde, Larissa foi para o quarto de hóspedes. Mas antes que pudesse fechar a porta, Beatriz apareceu no corredor. Seus olhos estavam fixos nela. E Larissa percebeu. Beatriz se aproximou devagar, parando bem perto. A distância entre as duas era mínima. Larissa tentou manter a calma. Mas o cheiro de perfume caro de Beatriz invadiu o espaço entre elas. Beatriz inclinou-se ligeiramente, os olhos presos aos de Larissa. E disse com a voz firme e cortante que sempre soube de tudo. Sua respiração era lenta, mas cada palavra era uma sentença de morte. Você se acha esperta, não é? Mas não existe ninguém mais perigoso do que quem já viu o inferno e voltou. Larissa não respondeu. Não tinha o que responder. Beatriz passou por ela e entrou no quarto de hóspedes. A madrugada foi longa. Beatriz estava na cama, mas não dormiu. Seus olhos abertos encaravam o teto escuro enquanto sua mente trabalhava. Cada peça, cada movimento de Rafael, Larissa e Henrique estava claro agora. Não bastava expor a traição. Isso seria pouco. Ela queria mais. Queria fazer com que eles se destruíssem entre si. Pegou o celular e enviou uma mensagem para o investigador. Vá até Rafael. Quero algo mais do que fotos. Quero o que ele mais teme que seja revelado. A resposta veio logo depois. Entendido. Na manhã seguinte, o som de risadas abafadas no corredor fez Beatriz abrir os olhos. Ela não precisou se levantar para saber o que estava acontecendo. Larissa e Henrique estavam juntos. Sentiu o peito aquecer. Mas não era raiva. Era algo mais afiado e mais controlado. Levantou-se. Foi até o closet e escolheu um vestido vermelho sangue. O tecido se ajustou ao seu corpo com perfeição. Cada curva realçada de forma impecável. Passou o batom lentamente, olhando seu reflexo no espelho. Hoje, o jogo muda. Pensou enquanto ajeitava os cabelos. Desceu as escadas e encontrou Larissa e Henrique na cozinha. Larissa estava com o cabelo solto, rindo de algo que Henrique havia dito. Beatriz entrou e o silêncio foi instantâneo. Os olhos de Larissa caíram sobre o vestido de Beatriz e depois subiram para encarar seus olhos. Beatriz andou até a bancada. Pegou a faca de pão e começou a cortar o pão de forma lenta e firme. O som da faca cortando o pão era o único som na cozinha. Henrique tentou disfarçar, mas não conseguiu. Larissa cruzou os braços, mas não disse nada. Beatriz manteve o olhar nela o tempo todo. Quando terminou de cortar o pão, largou a faca na bancada e passou por Larissa, parando ao lado dela. Beijou suavemente o rosto dela. Mas antes de se afastar, sussurrou no ouvido de Larissa com o tom de quem já venceu. Eu te avisei que o fogo queima. Agora, você vai sentir. Beatriz saiu da cozinha com o olhar fixo à frente, como se estivesse indo para uma guerra que já sabia que iria vencer.
No telefone. Uma mensagem chegou do investigador. Rafael foi visto hoje com Larissa. Acreditamos que estão preparando algo grande. Beatriz sorriu. Seus olhos brilhando com uma luz fria e cortante. Perfeito. Pensou ela. Quanto maior o palco, mais dolorosa será a queda. A casa estava silenciosa. Mas o silêncio nunca foi sinônimo de paz. Pelo corredor escuro, Beatriz andava lentamente. O salto de seus sapatos tocando o chão de mármore com o ritmo de uma contagem regressiva. O vestido de seda preta se movia com ela, deslizando pelo ar como uma sombra viva. Seus olhos não piscavam. Seus dedos deslizavam levemente pela parede, sentindo a textura fria enquanto sua mente já visualizava o fim de tudo aquilo. No andar de baixo, Larissa estava sentada no sofá com as pernas cruzadas. O vestido curto revelando mais pele do que deveria. Ela ria de algo que via no celular. Os olhos brilhando com a satisfação de quem acredita estar no controle. Henrique estava ao lado, mas não prestava atenção nela. Ele estava mais preocupado em verificar o próprio celular. Mas Beatriz sabia o motivo. Sabia que ele esperava por uma mensagem de Rafael. Sabia que Henrique ainda não entendia que ele era apenas mais uma peça no jogo dela. O cheiro de jasmim invadia o ambiente. Não era o perfume de Beatriz. Larissa passou pelo corredor e Beatriz a seguiu com o olhar. Os olhos estreitos como de uma predadora caçando. O sorriso no rosto de Larissa era de provocação. Um sorriso que dizia: eu venci. Mas Beatriz não reagiu. Apenas observou. Mais tarde, Beatriz subiu para o quarto e fechou a porta. Sentada na cama, abriu o laptop e as imagens da câmera de segurança começaram a passar. Ela voltou no horário que precisava. O corredor vazio de repente foi preenchido pela figura de Larissa saindo do quarto principal. Ela olhou para os lados. Ajeitou o vestido e correu em direção ao quarto de hóspedes. Segundos depois, Henrique saiu logo atrás, fechando o zíper da calça e olhando para os lados como se procurasse alguém. Beatriz pausou o vídeo no exato momento em que o rosto dele apareceu na tela. Seu olhar estava nervoso. O medo de ser pego evidente. Ela inclinou a cabeça levemente e observou cada detalhe. Na tela, Henrique era apenas mais um homem medíocre que pensava estar no controle de sua própria traição. Na manhã seguinte, Beatriz decidiu mudar o tabuleiro. Ela desceu para o café da manhã com um vestido vermelho que abraçava cada curva de seu corpo. Quando entrou na cozinha, o som dos saltos ecoou como um aviso. Henrique levantou os olhos e parou de mastigar. Larissa, que estava lavando a louça, também se virou. Mas não disse nada. Seus olhos percorreram o corpo de Beatriz, subindo lentamente. E seus lábios formaram um sorriso cínico. Beatriz pegou a xícara de café, deu um gole e olhou diretamente para Larissa. O olhar das duas se encontrou. Mas dessa vez, foi Beatriz quem sorriu. Naquela tarde, o investigador ligou para Beatriz. Ele não disse nada além de uma frase. Rafael foi encontrado. Ela não precisou perguntar o resto. Sabia o que isso significava. Rafael estava escondido em um hotel no centro da cidade. Beatriz vestiu o casaco preto, pegou as chaves do carro e saiu sem avisar a ninguém. No caminho, o ritmo de seus pensamentos era como o som de um relógio. A cada segundo, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Rafael sempre foi ganancioso. Mas agora ele havia cruzado o limite. Ao chegar ao hotel, Beatriz entrou no saguão sem ser notada. Sabia exatamente o número do quarto. O investigador havia dado todos os detalhes. Ela subiu até o terceiro andar. Andou pelo corredor vazio e parou diante da porta 306. Por alguns segundos,
Ficou imóvel, sentindo o cheiro de cigarro e o som de uma televisão ao longe. Seus dedos tocaram a madeira fria e, com um movimento suave, ela bateu 3 vezes. A porta se abriu devagar e, do outro lado, Rafael apareceu. Ele vestia uma camisa aberta no peito. O cheiro forte de álcool o denunciando. Quando ele viu Beatriz, tentou fechar a porta, mas ela foi mais rápida. Colocou o pé entre a porta e o batente, forçando a entrada. O olhar de Rafael mudou de confiante para assustado. Beatriz entrou devagar. Fechou a porta atrás de si e trancou. Rafael deu 2 passos para trás, mas tentou manter o controle. Ele disse que não tinha nada a temer, mas sua voz tremeu. Beatriz se aproximou devagar. Cada passo seu era uma ameaça silenciosa. O ar ficou mais pesado e o cheiro de álcool pareceu piorar. Ela parou na frente dele, tão perto que o calor de seu corpo tocava o dele. O olhar de Beatriz subiu lentamente, do peito de Rafael até seus olhos. Você realmente achou que eu não saberia? Disse ela com a voz baixa e cortante. Seus lábios a poucos centímetros do rosto dele. Rafael não respondeu. Sua respiração ficou mais pesada. E ele desviou o olhar. Ela sorriu. Você sempre foi um covarde, Rafael. Beatriz não disse mais nada. Deu um passo para trás e tirou o celular do bolso. Mostrou as fotos que o investigador havia tirado. Rafael e Larissa juntos. Rafael ficou pálido. Ele tentou pegar o celular, mas Beatriz puxou o aparelho para longe, sorrindo com a calma de quem tem o controle. Eu poderia destruir você agora mesmo, mas eu não vou. Sua voz era doce, mas carregada de veneno. Eu quero que você sinta. Quero que você veja o que acontece quando se tenta roubar algo de mim. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. No mesmo dia, Beatriz chegou em casa e encontrou Larissa na cozinha. O cheiro de jasmim estava forte, como sempre. Larissa cortava limões, mas parou quando viu Beatriz. O sorriso cínico surgiu mais uma vez. Beatriz foi até ela. Parou ao seu lado e pegou uma faca. Os dedos de Beatriz seguraram a faca com firmeza. Mas ao invés de cortar algo, ela se virou lentamente para Larissa. O silêncio foi pesado. Larissa olhou para a faca por um segundo antes de encarar Beatriz. Seus olhos finalmente mostraram algo diferente. Não era confiança. Era medo. Beatriz inclinou a cabeça levemente e falou em voz baixa o suficiente para que apenas Larissa ouvisse. Você se acha uma jogadora, mas eu sou o tabuleiro. O golpe final começou naquela noite. Beatriz entrou no quarto enquanto Henrique se preparava para dormir. Ele estava de costas, tirando a camisa, e não percebeu a presença dela. Ela se aproximou, tocou os ombros dele e deixou os dedos deslizarem devagar pelo peito dele. Henrique parou, mas não se afastou. Virou-se para ela e sorriu. Você está estranha hoje, disse ele. Mas Beatriz apenas inclinou a cabeça e o puxou para mais perto. Seus dedos tocaram a nuca dele e ela sorriu. Eu só quero que você saiba que tudo está sob controle, disse ela antes de beijá-lo lentamente. Henrique fechou os olhos e se entregou. Mas Beatriz manteve os olhos abertos. Não havia amor naquele beijo. Apenas controle. No dia seguinte, a queda foi rápida e brutal. Oficiais de justiça entraram na casa, entregando papéis a Henrique. Beatriz observava de cima da escada enquanto ele lia os documentos. Eram provas de fraude financeira. As contas dele estavam congeladas. Larissa correu para o corredor, mas foi recebida por 2 homens engravatados que a pararam. Beatriz desceu as escadas com calma, seus olhos fixos em Larissa.
Você deveria ter ouvido meu aviso, disse ela. O tom firme e cortante como uma lâmina afiada. Larissa tentou falar, mas Beatriz a interrompeu. Agora. Você não é nada. O último som que Beatriz ouviu foi o choro de Larissa e o grito de Henrique. Os dois sendo levados para fora da casa. Beatriz ficou parada no centro da sala. Os olhos fixos na porta aberta. O cheiro de jasmim finalmente se dissipou. Agora. O único perfume no ar era o dela. A escuridão da noite não era tão densa quanto o silêncio que preenchia a mansão. No centro da sala. Beatriz estava parada. O vestido preto justo delineando seu corpo como uma segunda pele. Sua mão direita segurava uma taça de vinho. Mas o líquido rubro não se movia. Seus olhos estavam fixos na porta da frente. Do lado de fora. Vozes abafadas e passos pesados se aproximavam. Os sons do fim. O relógio na parede marcava 23h47. Ela sabia que, em menos de 3 minutos, o jogo acabaria. Henrique desceu as escadas apressado. O cabelo bagunçado e os botões da camisa abertos. Os olhos dele estavam arregalados. E o suor brilhava em sua testa. Ele olhou para Beatriz e perguntou o que estava acontecendo. Mas ela não respondeu. Apenas ergueu a taça de vinho e deu um gole lento. Os olhos ainda fixos na porta. Quando ele se aproximou dela, tocou seu braço. Mas Beatriz virou o rosto devagar. O olhar dela tão gelado quanto o inverno mais cruel. Você deveria ter me ouvido, disse ela, com a voz baixa. Mas cada palavra era uma sentença. Henrique abriu a boca para falar. Mas o som da campainha o cortou. O som da campainha ecoou pela casa. 3 toques secos. Henrique olhou para a porta e depois para Beatriz. Seus olhos agora eram de pânico. Ele deu 2 passos para trás e começou a andar de um lado para o outro. As mãos na cabeça. Murmurando coisas que nem ele entendia. Beatriz andou até o sofá. Sentou-se e cruzou as pernas lentamente. O vestido se ajustando às coxas de forma impecável. Ela não olhou para Henrique novamente. Não precisava. Ele já estava quebrado. A porta se abriu. 2 oficiais de justiça entraram. Seguidos por 2 homens engravatados. O primeiro homem segurava uma prancheta e começou a ler em voz alta. Mas Beatriz não escutou as palavras. Não precisava. Ela já sabia o que estava escrito. O rosto de Henrique se contorceu de desespero. Ele correu até o oficial e tentou pegar os papéis de sua mão. Mas o oficial deu um passo para trás. Levantando a prancheta com calma. Henrique gritou. Apontou o dedo para Beatriz e disse que ela tinha armado tudo. O grito ecoou pelas paredes. Mas Beatriz permaneceu sentada. Com o rosto inexpressivo. Seus olhos não piscavam. Larissa apareceu no topo da escada. Desceu lentamente. Vestindo uma camisa larga que não era dela. Quando seus olhos viram os homens engravatados. Ela parou no último degrau. Os olhos dela foram de surpresa para desespero em segundos. Ela olhou para Henrique. Depois para Beatriz. O sorriso de superioridade que ela carregava por semanas desapareceu. Ela desceu o último degrau e tentou passar pelos homens. Mas o oficial ergueu a mão, bloqueando sua passagem. Você também vai precisar vir conosco, disse ele, sem levantar a voz. Larissa olhou para Beatriz com ódio. Seus olhos ardiam com a fúria de quem foi derrotada sem entender como. Ela tentou falar. Mas Beatriz se levantou antes. Beatriz andou devagar até Larissa. O salto de seus sapatos ressoando a cada passo. Parou na frente dela. Tão próxima que seus rostos quase se tocaram. O olhar de Larissa era de puro ódio. Mas o de Beatriz era calmo. Frio.
E o sorriso que surgiu em seus lábios foi o mais cruel de todos. Eu avisei. Disse Beatriz. Cada palavra pronunciada como um veneno lento. Larissa apertou os punhos. O corpo inteiro tremendo. Mas não disse nada. Sabia que tinha perdido. Henrique correu até Beatriz, pegando-a pelo braço com força. Mas ela não reagiu. Ele sacudiu o braço dela, gritando que ela não podia fazer aquilo. Que eles eram casados. Que tudo aquilo era dela também. Beatriz olhou para o braço dele segurando o dela. Seus olhos subiram devagar até encontrarem os dele. Você errou ao pensar que eu era sua. Sua voz saiu baixa e fria, como o último sopro de uma fogueira se apagando. Henrique soltou o braço dela e deu um passo para trás. Ele parecia menor agora. Não era mais o homem que se achava dono do mundo. Os homens engravatados começaram a recolher os documentos. E os oficiais pediram a Larissa e Henrique que os acompanhassem. Larissa se virou uma última vez. Os olhos dela se fixaram em Beatriz. Isso não acabou, disse ela, com o veneno escorrendo de cada sílaba. Beatriz riu baixinho e inclinou levemente a cabeça, como quem olha uma criança birrenta tentando ser adulta. Para você. Talvez ainda não tenha acabado. Para mim. Já terminou. As palavras foram um golpe. E Larissa sabia disso. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era o silêncio da tensão. Era o silêncio de um reino vazio. Beatriz ficou na sala, olhando para a porta. A taça de vinho ainda estava em sua mão. E ela deu o último gole. Olhou ao redor, observando cada canto da casa. Cada espaço pertencia a ela. Cada parede. Cada móvel. Cada respiração dentro daquela casa agora era dela. Não havia mais intrusos. Não havia mais ameaças. O reino agora era só dela. Dias depois, Beatriz entrou em uma galeria de arte no centro da cidade. O lugar era calmo. As luzes focadas em peças de mármore e esculturas de vidro. Ela andava devagar, os olhos percorrendo cada peça de arte como se estivesse avaliando algo mais do que a beleza. Parou diante de uma escultura de uma mulher com o rosto dividido ao meio. De um lado, o rosto era sereno e angelical. Do outro, havia fúria e dor. Beatriz sorriu. O significado era óbvio. O telefone tocou em sua bolsa. Ela atendeu sem pressa. A voz do investigador soou do outro lado, dizendo que Rafael havia sido preso. Ele não conseguiu fugir a tempo. A polícia o pegou no aeroporto tentando embarcar com uma passagem de última hora. Beatriz fechou os olhos por um segundo e inspirou profundamente, como quem saboreia o ar fresco de uma manhã limpa. Ótimo trabalho, disse ela antes de desligar. O som de sua voz era de satisfação pura. De volta à mansão. A luz do pôr do sol entrava pelas grandes janelas de vidro. Beatriz parou no centro da sala, observando as paredes agora vazias de vozes e barulhos. Tudo o que restava era o som do vento passando pelas cortinas. Ela andou até a janela. O brilho laranja do sol tingindo seu rosto. Seus olhos se fixaram no horizonte. Não havia mais inimigos. Não havia mais peças no tabuleiro. A última rainha estava sozinha no trono. O telefone tocou novamente. Era o advogado dela. Ele confirmou que a transferência de bens havia sido concluída. Tudo estava no nome dela agora. O sorriso que se formou no rosto de Beatriz foi diferente de qualquer outro que ela já tinha dado. Não era de vitória. Não era de satisfação. Era o sorriso de alguém que venceu todos os seus demônios e agora se preparava para criar novos. Ela caminhou até a varanda. Respirou fundo e sentiu o cheiro do ar fresco da noite. O mundo era grande demais.
Mas agora ela sabia que poderia conquistá-lo. Ela voltou para dentro de casa e, antes de subir as escadas, olhou para trás uma última vez. O mundo havia caído. Mas ela ainda estava de pé. A última rainha não precisava de aplausos. Não precisava de testemunhas. Só precisava dela mesma.